Francisco uma regra nos deu em nome do Senhor, mas ele primeiro a viveu em nome do Senhor. Seguimos a vida que ele nos legou em nome do Senhor, e hoje o que professamos em nome do... Amados irmãos e irmãs, que o Senhor vos dê a paz. Estamos celebrando os 800 anos de aprovação da regra franciscana, da regra bulada de São Francisco de Assis. Neste sentido, hoje gostaria de apresentar a vocês o terceiro capítulo da regra franciscana, fazendo um breve comentário. E diz assim o texto da regra. Regra franciscana, capítulo 3, regra bulada, do ofício divino e do jejum, e de como os irmãos devem ir pelo mundo. Os clérigos rezem o ofício divino segundo o ordinário da Santa Igreja Romana, exceto o saltério. Por isso, poderão ter breviários. Os leigos, porém, digam 24 Pais Nossos, pelas matinas, pelas laudes 5, pela prima, terça, sexta e noa, 7 por cada uma. Pelas vésperas, porém, 12, e pelas completas, 7. Rezem pelos defuntos, jejuem desde a festa de todos os santos, até a natividade do Senhor. Na quaresma, porém, que começa com a Epifania e se estende por 40 dias consecutivos, consagrada pelo Senhor com o seu santo jejum, os que voluntariamente jejuarem sejam abençoados pelo Senhor. Os que não quiserem jejuar não sejam obrigados, mas na outra quaresma jejuem até a ressurreição do Senhor. Em outros tempos, porém, não estão obrigados a jejuar, a não ser na sexta-feira, mas em tempo de manifesta necessidade. Os irmãos não sejam obrigados ao jejum corporal. Aconselho ainda, admoesto e exorto os meus irmãos no Senhor Jesus Cristo, que ao irem pelo mundo, não entrem em litígios, nem brigas de palavras vãs, nem julguem os outros, mas sejam brandos, pacíficos e modestos, mansos e humildes, falando honestamente com todos como convém, e não devem andar a cavalo, a não ser quando coagidos por manifesta necessidade ou enfermidade. Ao entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa, e segundo o Santo Evangelho, podem comer de todos os alimentos servidos. Amado irmão, amada irmã, neste capítulo 3 da regra franciscana, nosso Pai Seráfico São Francisco de Assis vai nos indicar o caminho da oração. É bem conhecida a relação de São Francisco de Assis com o Senhor, com o Pai amado, com o Pai Celeste. Ao longo de sua vida, ele cresceu no caminho da oração, a tal ponto que Tomás de Celano vai afirmar que ele era um homem feito oração. Mas o segredo da oração de São Francisco de Assis, contido neste 3º capítulo da regra franciscana, é a oração litúrgica, a oração em sintonia com a Igreja. No tempo de São Francisco, o breviário, ou como nós chamamos atualmente, a liturgia das horas ainda não estava bem formada e definida na Igreja. Cada mosteiro tinha o direito de criar a sua maneira de rezar as horas. Nesse sentido, a contribuição franciscana para o estabelecimento da liturgia das horas foi fundamental. São Francisco buscou como referencial a Igreja de Roma, procurou rezar como rezava a Igreja oficial e instituiu e ordenou aos seus confrades que assim o fizessem. É interessante observar
que ao longo dessa caminhada franciscana, conforme São Boaventura no seu comentário à regra vai perceber, São Francisco distingue os irmãos clérigos dos irmãos leigos na sua linguagem da regra. Os irmãos clérigos eram aqueles que possuíam ofícios divinos oficializados pela Santa Mãe Igreja. A estes, São Francisco pede que rezem o breviário, tal como a Igreja de Roma. Mas, para incluir também os irmãos religiosos, aqueles que não possuíam cargos ou ofícios na Igreja, mas que eram homens que queriam viver a santa religião e se estabelecer dentro da ordem, São Francisco pede que rezem os Pai Nossos. É interessante, a oração aqui atinge a todos. São Francisco não faz acepção de pessoas, todos os frades são chamados à vida de oração, sejam eles letrados ou iletrados. Aqueles que não tinham grande conhecimento, grande cultura e não podiam ler os breviários, podiam ao menos rezar junto com os irmãos os Pai Nossos, cada vez numa medida bem própria, para que todos pudessem juntos elevar a Deus o seu grande louvor. São Francisco também vai estabelecer o critério do jejum, o modo como os frades devem jejuar. Aqui é interessante que ele fala de algumas quaresmas que não nos são conhecidas. Em primeiro lugar, gostaria de destacar algo que chama a nossa atenção. Embora São Francisco fizesse a quaresma de São Miguel, que começa na festa da Assunção de Nossa Senhora e se estende até o dia de São Miguel Arcanjo, ele não impõe essa quaresma aos seus confrades, mas fala de uma quaresma que começa com a Epifania e se estende durante 40 dias. Uma quaresma que não nos é conhecida, mas que os frades podem jejuar. Outra quaresma que ele pede que jejuem é a que vai da festa de Todos os Santos até a Natividade do Senhor. Uma quaresma preparatória para a celebração do Natal. É interessante, São Francisco consegue intuir que antes de uma grande festa da igreja é necessário se preparar para bem celebrá-la. Por isso, ele impõe aos frades esse jejum que começa na festa de Todos os Santos e vai até o dia de Natal. E aqui tem a surpresa das fontes franciscanas que nos recordam que o Natal é uma grande festa para São Francisco, é o mistério da encarnação, é o mistério da natividade do Senhor que encanta os franciscanos. Este ano, juntamente com os 800 anos da regra, nós também estamos celebrando os 800 anos do presépio, da primeira representação feita por São Francisco em Grétio, mostrando o cuidado, o carinho que o santo tinha, a devoção que o santo tinha para com o Natal do Senhor. É interessante o fato de que a quaresma acaba no dia da natividade, no dia do Natal. Ela acaba exatamente no dia em que o Verbo se faz gente, se faz carne e habita entre nós. São Francisco de Assis, em uma fonte biográfica, nos é recordado o seguinte: num dia de Natal, um frade ficou na dúvida, porque caía numa sexta-feira, se poderiam ou não comer carne naquela ocasião. E São Francisco de Assis resolve muito simplesmente o caso, dizendo que neste dia, se fosse possível, deveria se pedir ao imperador que lançasse alimento para todos os animais e que as carnes, se fosse possível, fossem esfregadas, as paredes das casas e dos conventos fossem esfregadas com carne, para mostrar a beleza do Natal. Outra quaresma que São Francisco também nos recorda é essa quaresma que se estende, que começa com a Epifania e se estende até o início da outra quaresma. Essa é uma quaresma que ele não impõe aos seus discípulos, não impõe
aos frades, mas abençoa aqueles que fazem. E ali ele já aproveita para falar da quaresma oficial da igreja, a quaresma preparatória para a Páscoa, a quaresma preparatória para a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui também é interessante destacar, São Francisco pede para que os frades jejuem até a ressurreição do Senhor. Não acaba o jejum quaresmal na quinta-feira santa, como soe acontecer na igreja, mas o jejum se estende um pouco mais, alargando a compreensão do mistério pascal e adentrando no tríduo pascal, para que os frades possam viver com mais intensidade os festejos que estão prestes a celebrar. Depois de falar dessa realidade da quaresma, ele fala da obrigatoriedade do jejum na sexta-feira. Até os dias de hoje, ainda é regra e lei da igreja o jejum na sexta-feira. São Francisco impõe esse jejum aos frades, mas com sua delicadeza e simplicidade, sagacidade diante das dificuldades da vida, percebe que o jejum não é a regra máxima. Por isso, diante de algumas situações de manifesta necessidade, os frades podem deixar de jejuar. E até hoje, nas casas franciscanas, às sextas-feiras nós não comemos carne, procuramos limitar um pouco mais a alimentação, a não ser que seja dia festivo para nós. É interessante perceber que se os irmãos se encontram enfermos, eles não são obrigados ao jejum corporal. Esse é somente para aqueles que têm saúde e condições de realizá-lo. Por fim, São Francisco de Assis vai nos falar um pouco da maneira como os irmãos devem ir pelo mundo. Todo frade franciscano, naturalmente, é mensageiro da paz. Tem como regra de vida ser um promotor da paz. E aqui nós vemos acontecer e se realizar na vida fraterna a bem-aventurança proposta por Jesus Cristo. Bem-aventurados aqueles que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. É a bem-aventurança dos fazedores da paz, daqueles que buscam constantemente construir um mundo de paz e de bênçãos para aqueles que caminham ao nosso lado. É interessante observar que São Francisco pede para que não entrem em litígios, brigas de palavras vãs, não fiquem julgando os outros, se achando melhores. Por isso nosso nome é Frades Menores e não Frades Melhores. Sim, somos os menores dos homens e por isso não devemos perder tempo brigando com os outros. Por fim, ele fala das características, das virtudes que devem ser cultivadas pelos frades. Sejam brandos, pacíficos e modestos, mansos e humildes. A palavra de um frade deve sempre circular acerca da honestidade, palavras puras. E neste ponto da nossa regra, nós vemos resplandecer a beleza da bem-aventurança. Toda a regra franciscana é marcada pelo toque da pobreza. Por isso São Francisco pede aos frades para que não andem a cavalo, símbolo na época e sinal de riqueza econômica, a não ser que sejam coagidos por manifesta necessidade ou enfermidade. Meu irmão, minha irmã, é interessante observar que a regra franciscana, embora seja a medula do Evangelho, seja algo que os frades devam cumprir o tempo todo em suas vidas, é cheia de exceções de acordo com a possibilidade do outro. E nesse aspecto, São Francisco se destaca pela sua humanidade, por perceber a fragilidade e a finitude de cada criatura, percebendo que nem todos são capazes de viver as exigências da regra, mas que, na medida do possível, todo frade deve procurar cumprir com exatidão. O capítulo 3º termina
com São Francisco falando o modo pelo qual os frades devem adentrar as casas. Ao entrar numa casa, deve fazer a saudação evangélica: a paz esteja nesta casa. E termina esse capítulo 3º com a melhor parte da regra, de acordo com o Frei Michel, quando pede aos seus irmãos e permite a eles comerem de todos os alimentos que lhes forem servidos. É um toque sutil de misericórdia de São Francisco. É como se ele dissesse aos frades: você está jejuando? Que bom! Você entrou na casa de um pobre, o pobre resolveu na sexta-feira lhe oferecer um banquete, lhe servir um pedaço de carne, embora seja sexta-feira. Coma sem receio, seja misericordioso, cultive em si a virtude da discrição, que nos faz mais próximos dos pecadores, mais próximos das pessoas frágeis, que nos faz mais humanos e misericordiosos. E assim encerramos o 3º capítulo da nossa regra, Paz e Bem.